meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é: a Igreja Cristã Maranata é a obra de Deus? Que é um termo que você encontra em algumas passagens bíblicas, ou em uma expressão mais elaborada para a nossa atualidade pentecostal. Vou repetir a pergunta: a Igreja Maranata é a obra do Espírito Santo? Bom, quando eu fazia parte do ministério da Maranata, eu percebi que havia 4 situações envolvendo essa questão. A primeira era formal, ou seja, quando nós ouvíamos do próprio presidente e fundador da igreja sobre o significado do termo obra. A segunda estava ligada às forças de expressões, onde todos os membros usavam a palavra obra quando queriam se referir à própria Igreja Maranata. A terceira era a apresentação da igreja como a obra do Espírito Santo em uma superior contraposição aos demais grupos religiosos de todo o planeta Terra, que eram referidos como religião, tradição, movimentos, mescla, obra de Saul, obra de homens, enfim. E por fim, a quarta situação que se apresentava era quando os pastores tentavam responder a esta nossa questão de hoje, ou seja, se a Maranata ela é realmente a obra do Espírito Santo. Na parte final deste vídeo nós vamos conferir se existe a possibilidade bíblica de se aplicar esse termo a alguma denominação religiosa. Mas antes, vamos tentar entender todas as situações que envolvem a utilização desse título pela Igreja Maranata. Então, vamos à primeira situação. E para que ninguém pense que eu assumi uma interpretação equivocada sobre a Maranata, sobre o que ela diz ser obra, eu vou começar apresentando a explicação do próprio presidente e fundador da Maranata, que em uma determinada aula de seminário dá uma explicação sobre o significado da palavra obra. Formalmente, ele faz uma definição biblicamente adequada dessa palavra, dizendo que o termo se equipara a uma construção, no sentido de uma atividade, ou seja, atos de execução do projeto de Deus, primeiramente em relação à obra criadora e em seguida em relação à obra redentora, que nesta fase teria a participação ativa do Espírito Santo. Vamos ver então 2 trechos da aula Movimento e Corpo 1 do seminário de primeiro período da Igreja Cristã Maranata, de 8 de maio de 2004, onde o presidente faz essa afirmação. Quando nós falamos em obra, obra é uma palavra que nós usamos como algo semelhante a uma construção. Então, para nós, obra é a realização de um projeto orientado e dirigido pelo Espírito Santo, que tem aquilo que toda obra deve ter: um começo e, evidentemente, um fim. Então, nós estamos falando de obra. A obra que nós sempre mencionamos, essa expressão, essa palavra está relacionada com a obra que o Espírito Santo está realizando. Em cada época da vida da igreja, o Espírito Santo vem realizando uma obra. Até aqui tudo bem, não é mesmo? Mas o que é realmente interessante é que em uma definição formal, o fundador da Maranata diz que obra é uma atividade, mas na prática e na sequência da própria aula passa a usar a palavra obra, ou o termo completo obra do Espírito Santo, para identificar não uma atividade, mas a sua própria denominação religiosa, como se então a Igreja Maranata fosse o próprio projeto do Espírito Santo para a salvação do homem. Isso a partir de um determinado momento da história, uma vez que a Igreja Maranata só foi fundada no ano de 1968. Mas, para que isso fique bem claro, vejam apenas alguns trechinhos desta mesma aula, na parte 2, em que o presidente da Maranata já faz uma inequívoca menção à Maranata como sendo a própria obra, exemplificando, inclusive, um fato que teria ocorrido no começo da obra, ou seja, quando a Igreja Maranata iniciou suas atividades. Então vejam só isso. Um cidadão chegou no começo da obra, foi até comigo, falou para mim assim, eu estou com um livro aqui, Oral Roberts, Cura pela Oração. Nós temos que impor isso aqui. Vocês perceberam que a utilização prática da palavra obra é diferente da explicação teórica?
E nós bem sabemos que as atitudes práticas elas falam muito mais alto do que qualquer teoria. Ralph Waldo Emerson definiu bem essa questão quando ele disse o seguinte: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, entre o que você diz e o que você faz, prevalece o que você faz. Então, dizer uma coisa e fazer outra diferente, e às vezes até no sentido contrário, revela uma incoerência muito grande. Mas o pior é quando nós percebemos que a incoerência não é fruto da ignorância, mas de uma estratégia para se alcançar algum objetivo. Por exemplo, se você perguntar ao fundador da Maranata se somente eles são salvos, ele vai dizer com toda certeza que não, que as pessoas salvas, há pessoas salvas em todas as denominações, e ele é capaz de até te dizer que eles nunca disseram isso. E da mesma forma, se você fizer essa mesma pergunta a qualquer membro da Maranata, a resposta vai ser a mesma: nós nunca dissemos isso. E é verdade, eles nunca dizem isso. Mas então, por que tantas pessoas ficam com a pulga atrás da orelha quando ouvem esse tipo de declaração formal? Por causa da incoerência. Quem presta atenção no discurso e na prática vai ficar com a sensação de que alguma coisa está errada. Então, quando as pessoas dizem uma coisa e fazem outra, eu sou obrigado a verificar o que fala mais alto. Se é o que eles dizem ou se é o que eles fazem. No caso da Maranata, você só terá algumas respostas se você for um bom observador. No caso da exclusividade da salvação, por exemplo, você tem que prestar bastante atenção. Não no que eles dizem, mas no modo como eles se consideram em relação aos outros, no modo como eles tratam os outros, no modo como eles se referem aos outros, no modo como eles tratam quem saiu da igreja e assim por diante. No caso do conceito de obra, eu sei que as pessoas que são ou que já foram membros da Igreja Maranata sabem que a explicação formal, essa que o pastor deu, sobre o que seria a obra, ela é uma. E que a utilização dessa palavra na prática, no dia a dia da igreja, é outra. Mas eu fiz questão de colocar esse pequeno trecho da aula do Manaim apenas para que as minhas afirmações elas não pareçam levianas. Mas vejam bem, o que eu estou tentando mostrar para você é que há uma confusão entre a explicação formal e a utilização do termo na prática do dia a dia da igreja. E, a meu ver, essa não é uma confusão irrelevante, algo sem importância, mas uma estratégia muito bem planejada para um fim específico, como eu vou tentar mostrar para vocês agora na sequência. Bom, então vamos falar agora sobre a segunda situação. Aquela em que há uma confusão de palavras e significados por meio da fusão entre duas palavras em uma associação positiva. Como todos os membros e ex-membros da Maranata sabem, eu tenho certeza que sabem, a maioria das menções à igreja por suas lideranças e, consequentemente, por seus membros se referem à igreja pelo título obra, que é uma forma reduzida de dizer obra de Deus ou obra do Espírito Santo, que no caso desta última é a preferida. Por isso, já nos primeiros momentos de convivência com os irmãos da obra, qualquer frequentador já será capaz de associar a troca da palavra Igreja Maranata pela palavra obra. Isso é fácil de perceber. Isso é porque eles estão frequentando um ambiente onde todas as pessoas, novas ou velhas, ricas ou pobres, brancas ou negras, membros ou pastores, estão se referindo à igreja com essas expressões do tipo: os servos da obra são assim, na obra é assim, esta obra é maravilhosa, nesta obra tudo é revelado, esta obra é filho único, a obra tem que estar em primeiro lugar na sua vida. A obra é tudo para nós. Obra é obra, o resto é sobra. E de tanto ouvir estas expressões, até mesmo um iniciante já entende que obra significa Igreja Maranata. Então é a mesma coisa. Se diz obra ou se diz Maranata é a mesma coisa. E sendo que obra significa obra do Espírito Santo, vontade de Deus, igreja fiel, santos, escolhidos, eleitos, salvos, etc. Sempre que esta pessoa ouvir a palavra obra, a sua mente vai relacionar automaticamente uma coisa
com a outra. E essa é uma associação positiva que eu estou me referindo, onde a palavra obra se liga a tudo que é perfeito, puro, bom. E como eu disse, essa fusão de palavras ela não é algo despropositado, mas ela é uma estratégia de repetição subliminar para assim, introjetar na mente das pessoas uma ideia específica. E eu vou explicar o porquê. As mensagens repetidas e subliminares fazem, de um modo natural e imperceptível, que as pessoas conectem uma simples palavra a alguma ideia ou a um conjunto de significados. No caso da Maranata, quando a pessoa ouve a palavra obra, ela vai fazer uma conexão imediata com a própria igreja e com a obra do Espírito Santo, e também com a ideia de salvação, e também com a ideia de perdição. Ou seja, ela já ouviu a palavra obra, ela já entende céu e inferno também. E para que você não pense que eu estou exagerando, vamos passar um pequeno trecho de uma aula do seminário da Maranata, onde o próprio fundador usa este termo obra, repetidas vezes, e sempre no sentido de identificar a igreja como sendo, então, essa obra que ele está se referindo. Vamos lá. Meus irmãos, filho único. Essa obra é filho único. Quem não conhecer essa obra, não amar essa obra como filho único, ele vai cair com o ministério de Eli. Porque esta obra, meus irmãos, prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Todos trabalham para ela. Porque os fiéis vão vir para ela. Onde eles estiverem, eles vão vir para essa obra. Eles vão vir. O fiel, o infiel não. Ele vai continuar, é meia sola mesmo e vai embora. Agora a obra, meus irmãos, é filho único. É filho único. Meus irmãos, a nossa preocupação, toda a nossa preocupação, tudo o que nós falamos, tudo o que nós vivemos é a obra. Samuel, meu filho, como você é querido. Essa obra é assim. Como essa obra é querida. Almoçamos a obra, jantamos a obra, dormimos a obra, madrugamos a obra, acordamos a obra, trabalhamos. E a obra está no nosso coração. Quando não é assim, não é a obra. É uma religião, e a religião ela vai acabar na sua vida. Mas a obra é filho único. É aquilo que nós temos todos os dias da nossa vida, enquanto nós vivermos. Meus irmãos, nós não temos outro lugar para ir. Não há outro lugar para nós. Esta é a obra do Espírito. Ouviram bem? Você consegue perceber que a repetição dessa mensagem ela é capaz de invadir a mente das pessoas e lá se instalar, até mesmo no seu inconsciente. E vejam que depois de um tempo, as pessoas nem mesmo conseguem pensar de uma outra forma ou fazer alguma crítica racional sobre aquilo que se instalou e se solidificou ali na sua mente. Outra observação importante que eu tenho de fazer é que essa repetição de palavras pode fazer até mesmo que uma mensagem falsa se instale na mente das pessoas como se ela fosse uma mensagem verdadeira. Estudiosos da mente humana afirmam que, se uma mentira for contada repetidas vezes, com convicção e por pessoas respeitadas, essa mentira pode assumir com facilidade o lugar da verdade. É assim que uma mentira passa a ser uma verdade para muitas pessoas. Por exemplo, quando eu integrava a Maranata, eu ouvia repetidas mensagens sobre a quarta trombeta do Apocalipse ser a última trombeta. E eles nos diziam isso afirmando que a quarta era a última porque ela era a última para a igreja. Mas enfim, foram tantas as mensagens com essa afirmação que isso passou a ser uma verdade para mim. Por mais que eu contasse 7 trombetas no livro do Apocalipse, eu já havia assimilado que a quarta era a última e eu já nem mesmo queria mais saber de ler o que diziam as outras 3.
porque elas simplesmente deixaram de me interessar, já que nós só teríamos que nos preocupar com o significado das 4 primeiras. Afinal, se eu permanecesse fiel à obra, o que viesse depois da 4ª já não me interessava mais, porque eu seria arrebatado na 4ª, então para que eu vou querer saber o sentido das outras 3? Então eu fui levado a acreditar que apenas os religiosos sem Deus é que precisariam entender o significado e a interpretação das 3 últimas trombetas. Isso somente depois que a igreja fiel já não estivesse mais aqui na Terra, tem esse detalhe. Eu confesso que essa foi uma das coisas mais difíceis de sair da minha mente. Foi por isso que eu levei tantos anos para compreender o livro do Apocalipse. Não que ele seja difícil, mas porque, a meu ver, eram tantas incoerências e choques entre o que estava escrito e o que estava sendo ensinado, que eu já não conseguia mais fazer as associações adequadas sobre os textos do livro do Apocalipse. E inclusive também do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Então eu acabei desistindo de gastar minhas energias estudando algo que não faria sentido para mim. Afinal, como eu disse, tudo o que eu tinha que fazer era cumprir com as orientações da obra, estaria tudo certo, tudo resolvido. O que eu quero enfatizar é que a repetição de algumas palavras, clichês, frases ou doutrinas, e isso por algum tempo, podem de fato fazer com que uma mensagem se instale em sua mente como uma verdade, mesmo que não seja uma verdade. Especialmente quando essa repetição vem de pessoas que nós gostamos ou que respeitamos. Isso é um fato muito comum. Então, quando uma pessoa ouve diariamente de pessoas que ela gosta ou respeita, que a Igreja Maranata é a obra do Espírito Santo, realmente é muito difícil pensar de modo diferente, e eu sei disso. E quem não entende isso, como eles dizem, não entendeu a obra. E aqui está outro elemento de reforço importante no jogo de palavras, a coação subliminar. Afinal, ninguém quer se sentir diferente, desprezado ou ridicularizado como se fosse um patinho feio no meio do grupo de patinhos lindos. Então, quando um líder, em uma reunião pública ou reservada, faz referência a um membro questionador, por exemplo, dizendo que ele não entendeu a obra, todos vão entender que o líder está dizendo que essa pessoa não entendeu a vontade de Deus para a salvação do homem e que por isso ele está reservado ao inferno. Eles não vão simplesmente entender que aquela pessoa não obedece uma orientação. Vamos ver um trechinho de uma aula do Seminário da Maranata que vai nos ajudar a esclarecer melhor essa afirmação. Vejam só. Meus irmãos, quem não teve o entendimento ainda de obra está num momento difícil. Quem não entendeu aquilo que o Senhor estabeleceu para este momento que nós estamos vivendo, para nós, para um grupo de pessoas que Ele chamou, que escolheu, que comissionou. Quem não entendeu está vivendo grandes dificuldades. Por quê? Porque nós estamos diante de um acúmulo de informações que se parecem com um evangelho, que são muito adequados àquilo que é a cultura chamada evangélica, que todo mundo fala de salvação, de bênção e tudo isso, mas que finalmente caminham para um lugar que não é o que o Senhor marcou para nós, que caminham para uma posição totalmente diferente da nossa. Aqui nós temos de perceber uma sutileza dessa mensagem. O fundador da Maranata, ele é muito cuidadoso em suas palavras. E isso para não dizer aberta e claramente que uma pessoa que não é da Maranata, essa pessoa então vai para o inferno. Por isso ele, de um modo bem mais discreto, sutil, ele diz que quem não entendeu a obra não vai para o lugar que eles vão. Mas quem são as pessoas que não entenderam a obra? São todos aqueles que não fazem parte do grupo seleto de pessoas que Deus escolheu e comissionou. E quem seriam essas pessoas que Deus escolheu e comissionou? Ora, ele indicou na fala dele. Somos nós, dizem, né? Se
isso você não conseguiu perceber, eu vou repetir esse trecho do vídeo para isso ficar mais claro. Quem não entendeu aquilo que o Senhor estabeleceu para este momento que nós estamos vivendo, para nós, para um grupo de pessoas que Ele chamou, que escolheu, que comissionou. Acho que agora fica mais fácil de compreender a mensagem até o final. Depois que ele diz quem são as pessoas que não entenderam a obra, ele diz para onde vão essas pessoas. Prestem bastante atenção no fechamento da fala do fundador da Maranata. Veja só. Por quê? Porque nós estamos diante de um acúmulo de informações que se parecem com um evangelho, que são muito adequados àquilo que é a cultura chamada evangélica, que todo mundo fala de salvação, de bênção e tudo isso, mas que finalmente caminham para um lugar que não é o que o Senhor marcou para nós, que caminham para uma posição totalmente diferente da nossa. Perceberam? Em outras palavras e em síntese, a mensagem que ele passou aos ouvintes foi a seguinte: quem não entendeu a obra vai para o inferno. Se você acha que eu estou exagerando, volte o vídeo e ouça esse trecho da mensagem mais algumas vezes, lembrando que se eles vão para um lugar que é o céu e os outros vão para um lugar bem diferente, esse lugar só pode ser o inferno, uma vez que não existe uma outra possibilidade do ponto de vista bíblico, não é mesmo? Esta é uma pequena prova de como a Igreja Maranata tem uma linha de pensamento exclusivista em relação à salvação e de como eles tratam os outros grupos cristãos em geral. E é claro, eles nunca vão admitir isso abertamente. Por isso, precisam usar sutilezas nas suas mensagens. E uma delas é exatamente embutir uma ideia subliminar em algumas palavras, usando a técnica da associação e da fusão de palavras. E é exatamente assim que nós podemos concluir que, se alguém não está entendendo a doutrina que eles pregam, ou se não está adotando as práticas que eles orientam, é porque então essa pessoa não entendeu a obra. Ou seja, ele não entendeu, na verdade, foi a vontade de Deus para a salvação do homem e por isso ele vai para o inferno. Por isso, quando alguém é apontado como uma pessoa que não entendeu a obra, mesmo que seja crente em Jesus, todos vão entender que aquela pessoa não tem salvação. Essa é a conclusão final. Por exemplo, quando eles dizem que um homem que não atendeu a uma convocação para uma limpeza no Manaim, porque ele iria passear com a família. Quando eles dizem que esse homem não entendeu a obra, eles estão condenando essa pessoa ao inferno, né? Porque ele prefere servir a sua família do que a igreja. Ora, essa é uma maneira sutil de mandar um recado ao grupo sem parecer que eles são terroristas. Afinal, pense como pegaria mal dizer ao homem que não foi limpar o Manaim que ele vai para o inferno por causa disso. Pense como seria dizer a uma pessoa que não faz o jejum de domingo de 0 às 9, que foi criado pela Maranata. Pense como seria dizer a essa pessoa que ela não vai ser salva por conta disso. Pense como seria constrangedor dizer a uma mulher que usa calça comprida que ela vai para o inferno por causa disso. Então, tudo fica mais fácil, mais polido, mais eufêmico, quando se usa a expressão esses não entenderam a obra. Mas, como diz o ditado, para o bom entendedor, meia palavra basta. Sobre a coação, eu quero lembrar também que esse tipo de doutrinação, com base em ameaças sutis e mensagens subliminares, é muito comum em regimes totalitários. Às vezes é preciso executar o questionador para enviar uma mensagem para todo o grupo. No caso do nosso exemplo, o executado é aquela pessoa que foi apontado como sem salvação, ou seja, mataram ele. Eu vou deixar na descrição deste vídeo um link onde vocês vão poder ver um vídeo, que é uma ilustração disso que eu estou falando, acerca do regime totalitário. O título do vídeo é 2 e 2 são 5. E vale a pena você conferir. Então, meus irmãos,
É no conjunto dessas associações que se cria uma confusão entre servir a igreja e servir a Deus, entre servir aos interesses e projetos da igreja e fazer a obra de Deus. Então, quando eles dizem que todos devem amar a obra, as pessoas vão entender que eles devem amar a igreja. Quando eles dizem que todos devem servir a obra, todos entendem que eles devem servir a igreja. Quando eles dizem que todos devem vir para esta obra, então as pessoas entendem que todos têm que vir para a Igreja Maranata. Vejam como essa técnica de fusão de palavras é eficiente. No caso da Igreja Maranata, é uma fusão de uma expressão inteira, obra do Espírito Santo, com o próprio nome da Igreja Maranata. E isso resulta em uma outra palavra muito simples, que é obra. Logo, com a utilização de uma única palavra, curta, simples, vem à mente das pessoas uma mensagem poderosa, pois essa palavra curta e simples traz uma significação ampla, com uma ideia embutida, e eu já disse isso. É como se fosse um link de computador. Você pode acessar um arquivo que está dentro da 20ª subpasta do seu computador com apenas um clique no link. Do endereçamento que foi criado, e sem ter que abrir pasta por pasta, desde a raiz até chegar lá na 20ª. Então, quando o pastor simplesmente diz a palavra obra, ele está ativando na mente dos fiéis um link que levará o irmão a acessar uma série de significados e informações que já foram guardadas no arquivo daquela 20ª subpasta da sua mente. Por isso, dizer que o fulano de tal não entendeu a obra passa a significar muito mais do que simplesmente dizer fulano não nos obedece. Significa que fulano não obedece à vontade de Deus, que ele não respeita a revelação do Espírito Santo, que ele não ama o Senhor, que ele não faz parte da igreja fiel, que ele despreza os ensinamentos da Bíblia, que ele não vai ser arrebatado, enfim, que ele não vai ser salvo. E, a contrário senso, significa também que a sua alma está condenada ao inferno, que é o lugar dos desobedientes e infiéis. Vocês conseguem perceber isso? Há uma inteligência por trás dessa fusão de palavras. Não é apenas uma troca de palavras sem importância. Agora, a segunda situação. A segunda situação que eu indiquei no início do vídeo está relacionada diretamente com a primeira, porque depois que os significados da palavra obra já estão implantados na mente do novo convertido, vem agora a segunda fase. Essa segunda fase somente ela é desenvolvida nos seminários e não nas igrejas, porque isso poderia afastar os visitantes e frequentadores e aqueles candidatos a se tornarem membros da igreja. Esse é o momento da doutrinação, que é feita nos manaíns, que é o ambiente perfeito, por causa da visível conformação mental e também do comportamento entre todos os participantes. Ali tudo parece extremamente espiritual e normalmente o marinheiro de primeira viagem, ele vai ser introduzido ali no meio de 3.000 outras pessoas que pensam e agem exatamente do mesmo jeito. Então aquele ambiente auditivo, com músicas extremamente elaboradas, testemunhos impressionantes, associado ao ambiente visual, onde todos se comportam de uma maneira exemplar. Esse ambiente é poderoso para fazer com que o novo convertido fique impressionado e receptivo a tudo que for dito. Afinal, se tem tanta gente boa ali, é porque aquilo deve ser muito bom, não é mesmo? Então, naquele ambiente propício, é que chega a hora da fase da doutrinação, quando são implantadas na mente das pessoas algumas outras associações, agora algumas negativas. E que associações negativas seriam essas? Eu me refiro ao fato de se apresentar uma contraposição ao significado da palavra obra, ou seja, é o momento de se aprender o que significa não ser a obra. Essa parte do trabalho mental é de suma importância, pois é nessa fase que se consegue evitar que um novo membro pense em se desligar da igreja ou mesmo de se aproximar de outros grupos evangélicos, a ponto de que ele perceba então que os ensinamentos que ele está recebendo ali podem estar equivocados. Então, sutilmente e de um modo até extrovertido, alguns mestres vão começar a contar aos ouvintes alguns segredos da obra. E nesse momento inicial vão afirmar que Deus só revelou esses segredos à obra, e que só a obra tem a palavra revelada.
E após mensagens recheadas de testemunhos, eles vão aos poucos, né, dizer que tudo o que não é obra é religião, tradição, movimento, mescla, obra de homens, obra de Saul, e que todos esses grupos são compostos por pessoas mundanas, cheias da razão, mas sem revelação, que é uma outra palavra repleta de associações positivas e exclusivistas, mas que nós vamos tratar disso só num outro momento. Então, no final, após as associações, as pessoas, os ouvintes, eles vão sair com uma certeza. Só na Igreja Maranata eu tenho a salvação. Porque somente nesta igreja Deus se manifesta de um modo especial. Nas outras, embora haja boas intenções, as suas más qualidades impedem a operação genuína de Deus e vão levá-los inevitavelmente ao misticismo e, por fim, ao inferno. E o exemplo mais bem trabalhado sobre essa afirmação é o de Saul, conforme nós já tratamos, inclusive, num vídeo anterior. A terceira situação, a que eu indiquei no início do vídeo, é bem interessante. É quando a liderança da Igreja Maranata percebe alguns focos de questionamento sobre a associação da palavra obra com a igreja. Então, eles reservam alguns poucos minutos de uma aula qualquer dos seminários para dar a seguinte explicação. A Igreja Maranata faz parte da obra de Deus, mas, em seguida, eles vão dizer que eles não sabem se as outras fazem parte da obra, mas eles têm certeza que eles fazem. Eu ouvi esse argumento por mais de uma vez da boca do próprio presidente da Maranata, e isso me incomodava bastante porque a contradição era patente e me parecia proposital. Ou seja, era uma forma de negar de uma forma o que se afirmava por outra maneira. Aquelas palavras diziam uma coisa, mas todo o resto dizia outra completamente diferente, como nós já vimos, inclusive. Então, se você já ouviu isso que eu ouvi, também deve ter percebido que, até mesmo quando eles negam que a obra seja exclusivamente a Igreja Maranata, eles fazem isso rapidamente e lançando dúvidas sobre as outras igrejas, e reafirmando por todo o restante do tempo que eles são, de fato, a obra do Espírito Santo. Mas, afinal, a Maranata é ou não é a obra do Espírito Santo? Ou, em outras palavras, a obra de Deus? Se você é um leitor da Bíblia, agora vai ficar mais fácil de você notar que a expressão obra de Deus não pode ser confundida com o nome de nenhuma denominação cristã. Isso por um motivo bem simples. Obra de Deus se refere a uma atividade e não a uma instituição ou a um povo qualquer. Obra de Deus é uma ação de Deus, que vai da elaboração de um projeto à sua consumação. O projeto de Deus iniciou-se com a obra criadora, foi consolidado com a obra redentora, por meio da vinda do Filho de Deus ao mundo, para se entregar como sacrifício pelo pecado do homem. Por isso, qualquer denominação religiosa pode, no máximo, ser uma cooperadora com o plano de Deus para a salvação do homem. Qualquer tentativa de um grupo em se intitular como obra de Deus, a meu ver, e com todo respeito a quem pensa diferente, é uma pretensão muito grande. Nem mesmo Jesus avocou esse título para si. Jesus disse que ele era o Filho de Deus, o pão da vida, a água da vida, o supremo pastor, a porta, o caminho, a verdade, a vida, mas em nenhum momento ele disse ser a obra de Deus. Nesse particular, nós temos que reconhecer que ele foi a pedra angular e o principal obreiro. Quando concluiu a sua parte, ele afirmou lá do alto da cruz: está consumado. Se você não se convenceu disso, vamos lembrar o que Jesus disse sobre a obra de Deus. Certa vez Jesus disse o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vejam que se trata de uma referência a uma atividade que estava sendo concluída. Não há qualquer personificação nesse caso. Jesus não se assume como sendo a própria obra de Deus. Não há personificação. Não há confusão e nem fusão de palavras. Em outra oportunidade, Jesus disse que a obra que ele estava realizando, ou seja, as atividades, os feitos fenomenais de seu ministério, mostravam que ele tinha um testemunho maior do que o testemunho de João, porque ele era maior do que João. Ele era o próprio Filho de Deus enviado ao mundo. Vejam quais foram as palavras de Jesus. Eu tenho um testemunho maior do que o de João.
a própria obra que o Pai me deu para concluir e que eu estou realizando. João 5,36. Observem que desta vez Jesus utiliza a expressão obra de Deus como uma atividade que ele estava realizando. Mais uma vez, não há personificação ou confusão de palavras. No mais, nós podemos perceber que em toda a Bíblia a expressão obra de Deus é referida como atos praticados por Deus. Por exemplo, Gênesis 2 diz que Deus descansou da sua obra, ou seja, do seu trabalho. Salmo 19,1 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, em referência aos atos do Deus Criador. No livro de Abacuque, capítulo 3, verso 2, na versão atualizada de João Ferreira de Almeida, o profeta diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Mas, para eu mostrar para vocês que essa expressão não tem nada a ver com um clamor pelo avivamento de uma igreja ou de uma instituição religiosa, é necessário contextualizar. Depois do reinado de Manassés e de Amon, que foram anos muito difíceis para Judá, o rei Josias subiu ao trono entre 640 e 609 a.C., e Josias começou a restabelecer o ritual levítico, mas essa reforma foi interrompida com a sua morte. Em seu lugar, Joacás reinou por 3 meses e foi deposto por Faraó do Egito, que colocou o rei Joaquim em seu lugar, mas o rei Joaquim era um vassalo do Egito e nessa condição tinha que pagar altos impostos ao Egito, de modo que tanto a nação de Judá como seus habitantes estavam sofrendo barbaridades. Esse é o contexto da oração de Abacuque, que olha para trás e contempla tanto o tempo de glórias do reinado unificado de Israel, no reinado de Davi, como o curto período de restauração de Judá no tempo de Josias, e ele então diz a Deus: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3,2. Em outras palavras, Abacuque estava dizendo: Senhor, eu já ouvi o que o Senhor disse aos profetas anteriores sobre a nossa rebeldia, e sei que o Senhor está irado conosco, e com justos motivos. Mas agora, nestes tempos tão difíceis, tenha, Senhor, misericórdia desse povo. E ele completa dizendo em sua oração: aviva a tua obra nos próximos anos e faze-a conhecida. Para nós sermos coerentes, sem nos afastarmos do contexto, nós temos de reconhecer que Abacuque não está se referindo a uma espécie de avivamento de pessoas ou de igrejas, e nem mesmo de uma nação, como nós estamos acostumados a ouvir. Quando ele diz aviva a tua obra, ele está se referindo aos feitos do Senhor no passado, tempo em que ele havia erguido tanto a nação de Israel como o reino de Judá. E ele está se referindo à obra como um ato, como uma atividade, algo que já tinha sido feito no passado. Ou seja, ele estava pedindo que o Senhor fizesse novamente, nos anos seguintes que viriam, aquilo que ele já havia feito no passado, e que esses feitos poderosos pudessem se tornar conhecidos pelas gerações do futuro. Para que não reste dúvidas, nós vamos ler agora esse mesmo texto da passagem na Nova Versão Internacional, cuja tradução é melhor e deixa isso mais claro. Diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, ou seja, dos feitos do passado. Temo diante dos teus atos. Aqui é um reconhecimento do direito de Deus em repreender o seu próprio povo, que naquela ocasião estava como vassalo do Egito. Então ele continua: Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. E em tua ira, lembra-te da misericórdia. Bom, eu acho que você deve ter percebido que a expressão aviva a tua obra, da maneira que ela tem sido ensinada atualmente, parece ser bastante descontextualizada e utilizada como pretexto para estimular pessoas a buscarem por um avivamento espiritual, e não é este o caso do texto. Agora nós vamos passar para o Novo Testamento, onde temos o termo obra de Deus em alguns casos que merecem o nosso comentário. Em João 6,28, as pessoas que foram atrás de Jesus, atrás do pão que ele havia multiplicado pouco antes, ouviram Jesus dizer que eles deveriam buscá-lo não para ter o pão que perece, ou seja, coisas materiais,
mas para ter a comida que alimenta a alma, que permanece para a vida eterna. Então eles perguntaram a Jesus o que seria necessário então fazer para ter este alimento espiritual, para realizar as obras de Deus. E Jesus disse que tudo o que o homem tinha a fazer era crer nele. Vejam que, sob o ponto de vista espiritual, para quem está preocupado com a necessidade de salvação da alma, a obra de Deus pode ser realizada apenas pela manifestação da fé. Mais uma vez, a expressão nos remete a uma atividade e não uma personificação de alguém ou de alguma coisa. E o livro de Atos dos Apóstolos tem também um registro da expressão obra de Deus no capítulo 13, nos versos 40 e 41. Diz o texto que Paulo, estando no sábado em uma sinagoga da Antioquia da Psídia, foi-lhe dada a palavra. E então, naquela oportunidade, ele anunciou a pessoa de Jesus, sua morte, sua ressurreição, e ao final fez uma advertência aos ouvintes, que eram judeus, com as seguintes palavras: Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desfanecei, porque eu realizo em vossos dias, no tempo dos profetas, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Nesse caso, há uma semelhança com o que já foi explicado em relação à oração de Abacuque. Aqui, a referência à obra diz respeito a atos de Deus operados no passado e que, segundo os profetas do Velho Testamento, eram difíceis de acreditar, mas que eles eram privilegiados por terem presenciado aquilo nos seus dias e, por isso, não deveriam desprezar esse privilégio, porque Deus não os teria por inocente. E Paulo, portanto, aplica as mesmas palavras dos profetas sobre os atos de Deus no passado para chamar a atenção dos judeus de Antioquia para que eles não desprezassem aquela mensagem que ele havia acabado de entregar sobre a ressurreição de Jesus, porque isso havia acontecido exatamente naqueles dias. E eles seriam indesculpáveis se não acreditassem, e mesmo diante de tantas testemunhas. Então você deve ter percebido que Paulo não estava se referindo a uma igreja que estava se desenvolvendo naqueles dias, mas a um fato realmente difícil de acreditar, que era a ressurreição de Cristo ao terceiro dia. E isso era uma coisa realmente difícil de acreditar, e mesmo para aqueles dias. Tanto que o próprio Tomé, que havia visto Jesus ressuscitar Lázaro, duvidou da ressurreição de Jesus quando contaram para ele. Por isso, quando Jesus encontrou Tomé, Jesus repreendeu dizendo: Veja as minhas mãos, toque no meu lado, pare de duvidar e creia. Sim, a grande obra que Deus realizou naqueles dias não foi o nascimento da igreja, mas a ressurreição de Cristo. Leiam toda a mensagem pregada por Paulo aos judeus de Antioquia e vocês vão ver que Paulo estava anunciando a Jesus ressurreto e não a uma igreja disfarçada de obra. É exatamente por isso, meus irmãos, que eu fiquei extremamente incomodado como pastor quando percebi que eu também estava pregando obra e não a Cristo ressurreto. Especialmente quando eu consegui perceber que o termo obra, no fundo, significava simplesmente Igreja Cristã Maranata. Então, depois que eu consegui separar as palavras, separar as coisas, Maranata, de salvação, de obra, que essas coisas que haviam entrado em minha mente, já estavam infundidas ali, eu já tinha, a partir de então, dificuldade para continuar desenvolvendo aquele trabalho. Mas voltando aqui, temos mais um texto do Novo Testamento para analisar. Pois bem, estando Paulo em Éfeso, ele manda uma carta aos coríntios e diz que não poderá ir à cidade de Corinto antes do Pentecoste. Mas ele diz que talvez envie Timóteo antes dele. E nesse caso, pede aos irmãos de Corinto que, se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. 1 Coríntios 16, 10. Acredito que não é difícil de notar que Paulo, ao dizer que Timóteo trabalha na obra do Senhor, ele não está dizendo que Timóteo é membro da Igreja de Cristo, mas
que ele tinha um trabalho específico para realizar para Deus, assim como ele próprio, Paulo. E, ao que tudo indica, ele estava se referindo ao trabalho de distribuição de coletas para os irmãos da igreja que estava em Jerusalém. Percebam que logo no início do capítulo 16, no verso 1, Paulo diz que já tinha dado algumas recomendações aos irmãos das igrejas da Galácia quanto às coletas que estavam sendo realizadas para suprir uma necessidade da igreja de Jerusalém. E em seguida ele orienta como eles deveriam proceder para aquele trabalho específico, ou seja, naquela obra fraternal que ele chamou de obra do Senhor, para que os irmãos entendessem que aquela era a vontade de Deus para o socorro dos irmãos de Jerusalém. E é exatamente nesse contexto que ele afirma que eles poderiam confiar em Timóteo, caso ele fosse sozinho e antes dele, porque ambos, tanto Timóteo como Paulo, estavam realizando aquele trabalho, ou seja, aquela obra fraternal do Senhor. Bom, acredito que os irmãos tenham percebido que a expressão obra do Senhor, utilizada esta única vez por Paulo, não tem nenhuma relação com a igreja em si, mas com um serviço específico para Deus, o que eu creio que ficou bem caracterizado no contexto da carta escrita aos Coríntios. Por fim, meus irmãos, depois dessas considerações, como vocês acham que o termo obra do Senhor pode ser utilizado? No meu modo de ver, acredito que enquanto estamos sendo úteis ao projeto de salvação do homem, enquanto estamos nos esforçando para levar o verdadeiro evangelho a outras pessoas, ou mesmo enquanto estamos assistindo os necessitados, podemos dizer sim que estamos, de algum modo, realizando a obra do Senhor. Assim eu acredito, assim eu creio. Mas creio também que não é bíblico utilizar esse termo para se referir a uma igreja. E penso que isso fica bem claro quando Paulo finaliza a sua primeira carta aos Coríntios, exatamente naquele contexto em que ele estava trabalhando, orientando o socorro aos irmãos da igreja em Jerusalém. Paulo diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. E notem que esse versículo é o antecessor imediato da orientação sobre as coletas para a igreja de Jerusalém. E por isso, meus irmãos, eu creio que podemos, sim, realizar a obra de Deus, mas jamais podemos dizer que somos a obra, ou que somos da obra, ou que temos a obra. Eu acredito que estas são afirmações apenas para produzir associações subliminares, com o propósito de introjetar na mente das pessoas uma ideia específica, e inclusive doutrinas que não encontram, a nosso ver, fundamentos bíblicos adequados. Como nós vimos, o termo obra, do modo que é utilizado pela Igreja Maranata, serve ao propósito principal de relacionar a salvação com a própria igreja. E perdoe-me se isso já mudou, mas no meu tempo, a igreja nem mesmo destinava recursos de suas igrejas locais ao socorro de irmãos necessitados. Os dízimos recolhidos pelas igrejas locais eram investidos na compra de terrenos, construção de templos, manutenção de seus locais de seminário, enfim, um membro que viesse a necessitar de um socorro não poderia contar com os valores recolhidos pela própria igreja local. Ou seja, todo o dinheiro que entrava era gasto quase que exclusivamente com as atividades que interessavam ao ensinamento da doutrina da Igreja Maranata, e nada mais. E quanto ao serviço voluntário, normalmente era para o mesmo propósito, para o funcionamento dos locais de disseminação de suas doutrinas. Então, quando eles diziam que estavam fazendo a obra de Deus, isso significava que eles estavam trabalhando para fazer o quê? Para fazer culto, reunião, seminário, limpeza e diversas outras atividades, todas elas voltadas para a disseminação da sua doutrina e da sua mensagem. Mas não havia nenhum projeto no meu tempo para o socorro de necessitados, nem mesmo a membros de igrejas locais espalhadas por todo o Brasil. Enfim, meus irmãos, eu gostaria que vocês soubessem que eu respeito a opção da Igreja Maranata, assim como eu respeito a opção de todas as demais denominações religiosas. Mas, no meu caso, diante da tentativa de esclarecer essa questão sobre o que seria afinal a obra de Deus e se a Igreja Maranata era realmente a obra do Espírito Santo,
as conclusões a que eu cheguei me trouxeram um sério problema de consciência. E eu já não conseguia mais permanecer, porque eu já tinha percebido que todo o esforço que eu fazia era para atender orientações da igreja e, às vezes, em prejuízo da minha própria família. E, na verdade, eu não estava realizando a obra de Deus. O que eu estava fazendo apenas era servindo aos interesses da igreja, que só investiu seus recursos no sistema de difusão das suas doutrinas. Doutrinas essas que, inclusive, eu comecei até a perceber que havia algum problema com elas, como eu estou trazendo aqui para vocês, questão por questão, né, aos pouquinhos, para poder trazer as dúvidas para vocês, as dúvidas que eu tive e o modo como eu esclareci. Bom, eu desejo então que você realize de verdade a obra de Deus, disseminando o Evangelho, a salvação de Jesus, amando os seus irmãos. E agradeço a sua paciência em me ouvir por todo este tempo. Espero não ter ofendido ninguém com as minhas observações e desejo que Deus abençoe a todos grandemente. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima questão.